Em algum momento da vida ouvimos frases relacionadas ao cuidado com os filhos do tipo "você vai fazer isso aqui porque eu estou mandando" ou "você é igualzinho seu pai". A gente recebe esse tipo de frase com uma determinada estranheza, mas atualmente existem uma enxurrada de informações de como criar seus filhos. Desde conhecimentos de casa mesmo, passados de mãe para filho, quanto os discursos reproduzidos pela sociedade com características um tanto questionáveis para o desenvolvimento adequado de uma criança. E é sobre isso que falaremos hoje. Fala questionadores, meu nome é João Eduardo e no vídeo dessa semana nós trouxemos 5 dicas para ajudar na educação de seus filhos. Essas dicas são de caráter mais geral, irão lhe auxiliar da melhor forma possível para conduzir o desenvolvimento de seu filho. Nós aqui, do Eis a Questão Psicólogo, consideramos que a aprendizagem é um processo que ocorre além do contexto escolar. Esse processo se encontra em toda a vivência humana. Pensando nisso, quando tratamos sobre família, o primeiro ambiente de formação humana, destacamos sua importância, entendendo que é através dela que se formam os primeiros pensamentos que, de alguma maneira, servirão de base para as experiências presentes e futuras da criança como sujeito no mundo. Dica número 1. Lembre-se, você é o exemplo. Nessa dica, precisamos entender que os responsáveis são o exemplo de adulto para a criança, ou seja, o adulto é o exemplo de ser mais desenvolvido no meio social da criança. Embora a criança não tenha ideia do que seja referência e o que é adulto, é através das atividades que o adulto proporciona à criança que ela vai se desenvolver. Dica número 2. Autoridade é diferente de autoritarismo. E é nesse ponto onde cabe a apresentação do papel do outro na formação humana da criança, pois o desenvolvimento ocorre de maneira mediada e não direta. Ou seja, o outro, os pais, os responsáveis, são portadores do conhecimento em que a criança aprende para o seu desenvolvimento, onde o processo ocorre não só por vias do intelecto, mas na relação que se tem com a criança, incluindo possibilidades de determinado contexto, os afetos e emoções. A partir disso, podemos concluir que comportamentos como gritar, bater, no exercício de uma autoridade, mesmo que tenha uma boa intenção, não garantem que a criança irá aprender de uma forma adequada e pode ser que influencie na criança comportamentos negativos, como desmotivação, enfrentamento e até compreender esse comportamento como aceitável, fazendo com que a criança reproduza esse comportamento. Até porque o responsável é um exemplo de adulto, não é mesmo? Dica número 3. Leve em conta o sentimento da criança. Levar em conta o sentimento da criança não significa fazer o que ela quer, pois nem sempre o que a criança quer condiz com o que ela precisa para o seu desenvolvimento. Essa diferença ela tem que estar bem clara, tá? Entender que a criança ainda não tem muitas experiências sobre o que ela sente ou faz, nos estimula a entender o que se passa naquele momento com a criança e acolher, orientando o comportamento em vista do que é mais adequado para a fase que ela se encontra. Dica número 4. Tenha tempo de qualidade com a criança. Uma das coisas que nos atrapalha no dia a dia para conseguirmos mais qualidade em nossa vida é a forma em como utilizamos os famosos celulares, tablets e etc. Com a chegada dos inovadores aparelhos eletrônicos para resolver uma gama de problemas nas telecomunicações, também surgiram mudanças significativas no modo em como consumimos informação, nos nossos relacionamentos interpessoais, como trabalhamos e utilizamos nosso tempo. O uso inadequado dessas tecnologias irá atrapalhar muito na relação dos pais com a criança e, por não conhecerem a importância da relação fora das telinhas para o desenvolvimento de seu filho, acabam por cair na armadilha de expor a criança uma quantidade massiva de conteúdos infantis na internet. Por conta disso, a nossa dica é: esteja presente, observe e acompanhe a atividade da criança. Verifique o que a criança está consumindo na TV, na internet, esteja por dentro da vida escolar. Participe ativamente da vida da criança. Isto irá auxiliar e muito no desenvolvimento de seus filhos. Dica número 5. A sinceridade gera confiança. Muitas vezes, quando os pais não estão conseguindo lidar com uma situação,
criam artifícios não pautados na realidade para influenciar o comportamento da criança. Por exemplo, o Papai Noel, o Bicho-Papão, o Homem do Saco, ou até aquele famoso não vai doer. Mesmo que a intenção dos pais seja boa e os aparentes resultados estejam de acordo com o esperado, os pais estariam condicionando a imaginação da criança a uma situação de alienação e, consequentemente, atrasando seu desenvolvimento. O posicionamento adequado dos pais nesse tipo de situação seria uma troca de relações legítimas com a realidade, ou seja, apresente a realidade para o seu filho, apresentando os motivos daquela atividade, sempre pensando em seu desenvolvimento. Se você acha que essas informações foram importantes para você e podem ajudar alguém, compartilhe para que mais pessoas possam receber este conteúdo. E se você gostou e gostaria de ver mais vídeos como este, comente aqui embaixo para continuarmos essa conversa. Bem, o Eis a Questão Psicólogo vai ficando por aqui. Até mais!